Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir. Esse programa que você já se acostumou a apreciar. Porque é um programa que mostra a verdade científica sobre as nossas origens, que combina perfeitamente com a palavra de Deus. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo, imediatamente, de pronto, tudo foi criado. Essas verdades bíblicas têm sido confirmadas pela ciência, a ciência mais recente, pela química, pela física, pela biologia, cosmologia, as novas imagens do James Webb, mostrando claramente que o universo foi feito pronto. E essas verdades têm sido anunciadas aqui no Fé e Ciência. Grandes entrevistados, homens e mulheres que creem em Deus e que têm se destacado na ciência, nas suas mais diferentes áreas. Mas hoje estamos numa série especial. Alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, tivemos o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas, química, física, cosmologia, misturando um pouco de filosofia e teologia, estiveram lá apresentando palestras sensacionais. Evidências recentes que mostram claramente que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E quem esteve lá cobrindo esse congresso? A IPP-TV, o Fé e Ciência, com exclusividade. Gravamos todas as palestras, passaremos hoje uma delas, mas passaremos todas as 20 palestras aqui no Fé e Ciência. Então, assista a palestra de hoje, assista toda a série de palestras, 20 palestras sensacionais, com exclusividade do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, só aqui no Fé e Ciência, só aqui na IPP-TV. Então, vamos assistir mais uma delas, assista todas, assista de hoje. Assista todas as palestras, acompanhe a série de 20 palestras do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, aqui no Fé e Ciência. Vem com a gente! Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer ao convite feito. É sempre uma alegria, é sempre um prazer fazer parte de um grupo tão interessante assim, sabe? Eu gostaria de dar um resumo do que eu ouvi até agora e do que eu tenho aprendido aqui nas palestras. Se bem que eu não estive aqui nas da manhã, mas vou ouvi-las depois. Então, acho que seria bem interessante, só para você ter uma noção, eu acho que faz sentido. O resumo do que eu vi até agora é o seguinte: evolução significa o aparecimento de organismos desconhecidos que teriam surgido num ambiente desconhecido, de composição química desconhecida, por meio de processos desconhecidos, teriam subido uma escada evolutiva desconhecida durante um tempo desconhecido, deixando uma evidência desconhecida. Eu acho que foi mais ou menos o que eu ouvi até agora. Então, mas eu ouvi muita coisa que é o outro lado, o que é o DEI. E eu gostaria de tratar com vocês um pouco a respeito desse tema, basta seguir as evidências. Nós vivemos uma época muito interessante, uma época de uma quantidade absurda de informação científica. É difícil a gente ler um pouquinho daquilo que é publicado. Eu tenho o hábito de ler assim, uma média de às vezes 10, 20 publicações científicas por semana. Rapaz, isso é uma gotinha no oceano. Não dá para ler tudo que precisa. Não dá, não tem como. Então eu queria passar um pouquinho com vocês, investir um pouquinho nessa ideia aí. E eu queria tratar mais especificamente dentro do contexto específico que está relacionado com a área da astronomia, da cosmologia, astrofísica e assim por diante. Mas eu queria dar um pouquinho de pano de fundo para vocês aí, para a gente entender. Quem gosta do Matrix, é assim que a cena foi feita. Acho muito legal saber como que o negócio foi feito, né? Então a gente olha aquela cena espetacular do Neo, vocês conhecem, né? Dando um tirinho no outro lá, você fala, uau, que legal, como é que eles fizeram isso? Aí daí você vê como é que foi feito, aquela tela verde de fundo e tudo mais. Então é muito importante a gente ter um pouquinho do pano de fundo. Eu atualmente estou trabalhando lá nos Estados Unidos, estou montando um laboratório para uma empresa especificamente, e um dos equipamentos que eu estou colocando lá com o pessoal é esse Zequinha aí.
O nome é bem legal, né? Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. É o que a gente chama de ICP-OS. É um negócio muito legal, uma máquina fascinante. Na parte de cima dela, deixa eu ver se eu achar isso aqui, acho que está aqui. Só preciso ver onde é que está o laser. Tadã. Nesse pedacinho aqui de cima, tem uma câmera onde é produzida uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Negócio espetacular. Então, você coloca todo um sistema que praticamente é líquido, tem um tipo de uma bombinha que você está vendo ali embaixo, tem uns tubinhos que vêm por aqui, passam ali dentro, sobe, tem um sisteminha aqui que vaporiza todo esse líquido, coloca nessa câmera aqui dentro e ele pulveriza, e nessa pulverização, esses elementos químicos que estão ali, eles são aquecidos a cerca de 6.000 graus Celsius. E quando eles são aquecidos, eles começam a produzir certas linhas de luz. E por essas linhas de luz, você sabe, tá, por essas frequências ou comprimentos de ondas, você sabe se o negócio é hidrogênio. Você está vendo ali algumas linhas, hidrogênio tem uma bem aqui no meio, tem uma outra ali, tem uma meio fraquinha aqui. Aqui você está vendo as linhas do oxigênio, tem as linhas do ferro, do enxofre. E essa é a maneira como a gente usa para saber qual elemento químico tem nesse negócio. Então, a gente consegue saber se o que está acontecendo ali está contaminado, tem contaminação ou não, ou se está bem equilibrado todos os componentes químicos daquela mistura e assim por diante. Esse é o mesmo processo, quer dizer, idêntico ao processo que nós usamos para saber quais são os elementos químicos numa estrela, numa galáxia. Então, a gente não precisa ir até a estrela, pegar o negócio lá e trazer para cá, não faz sentido isso. Nem tem condição de fazer isso. Então, nós pegamos a luz que vem da estrela para cá, ou da galáxia para cá, e por meio dessa luz, nós sabemos o que existe ali. E dependendo também da intensidade dessas linhas, nós sabemos até mesmo o quanto tem lá. Então, é muito legal esse mecanismo. Tá? Então, isso aí, a espectrometria é uma coisa bem legal. Mas, o que a gente faz com isso relacionado com o tema? Seguir as evidências. Por exemplo, quando eu olho para uma galáxia, quando eu olho para uma estrela, quais são as evidências? O que eu poderia dizer? Isso é uma evidência. Então, deixa eu falar um pouquinho com vocês a respeito de evidências, para a gente ter uma noção. Minha primeira pergunta seria, o que seria uma evidência? A gente precisa ter uma noção do que é evidência, senão a gente pega qualquer coisa é evidência. Por exemplo, os evolucionistas, qualquer coisa é evidência. Se adaptou, é evolução. Se variou, é evolução. Se perdeu o olho, é evolução. Se ganhou o olho, é evolução. Teve uma discussão aqui bem interessante a respeito do início de todas as coisas. Eu, principalmente da física, eu gosto muito de pensar nas leis da natureza. Quer ver coisa interessante? Quando a gente estuda eletricidade, você conhece as leis de repulsão e atração. Pergunta, foram 2 prótons no início do universo que decidiram que se as cargas elétricas tiverem exatamente o mesmo sinal positivo, eles vão se repelir. Então, os prótons decidiram isso. Tá? Os elétrons que passaram por perto acharam que a ideia era muito fascinante. Então, já que a gente tem carga elétrica negativa, a gente também. Se ficar por perto, a gente repele. Você sabe que os nêutrons não têm nada a ver com isso. É tudo nêutron, então eles deixam os prótons e os elétrons decidirem por isso. Você acha que prótons e elétrons, nêutrons, decidiram as leis da natureza? Sabia que as leis da natureza são sobrenaturais porque elas não foram criadas pela natureza? Não tem como. Não foram os prótons que criaram as leis. Não foram os elétrons, os quarks. As leis da natureza têm que preceder a natureza. É interessante que o que a gente chama de lei natural deveria ser lei sobrenatural. Tecnicamente, isso é o caso. Porque as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Por exemplo, não foi o seu carro que criou as leis que fazem com que ele funcione. Isso é óbvio. O seu carro funciona porque existem leis que fazem com que ele funcione. Mas as leis têm que vir antes daquilo que existe. Então, quando nós falamos de evidência, a pergunta é o que seria uma evidência. Então, vamos dar uma olhadinha. Não sei quando vocês já ouviram falar desse autor, Edward Bono. Ele escreveu um livro muito interessante chamado P.O., Além do Sim ou Não. E ele define algumas coisas espetaculares. Por exemplo, o que seria uma evidência? A definição dele é bem simples. Seria um corpo disponível de fatos e informações que indicam se uma crença ou proposição ela é verdadeira ou válida. Então, evidência é algo que tem que ser prático, algo que você pega, pelo menos, ou pega no sentido assim, é algo perceptível.
Tá? Não pode ser uma coisa assim, sei lá, estou com termos no inglês na cabeça, hein? Desculpa, é que o Tico e o Teco não estão conseguindo fazer toda a tradução simultânea aqui. Então, seria alguma coisa assim meio etérea, um negócio meio solto aí pelo espaço. Tá? Ou seja, evidência tem que ser algo concreto, não pode ser abstrato. Deixa eu colocar dessa forma. Um exemplo simples, a gente acabou de falar de fósseis. O termo fóssil vivo vem lá do século XIX. A ideia de um fóssil vivo é o quê? É um organismo fossilizado, ou organismos que viveram no passado, cujos descendentes estão circulando por aí até hoje. Então, nós temos exemplos aqui, um deles, de fóssil vivo. Quando nós temos, por exemplo, uma estrela que explode, uma supernova, como essa aqui, a 1987A, qual teria sido a estrela que teria dado origem, tá, a essa explosão, essa supernova? Então, a gente foi estudar, olhamos ali no sistema, onde é que está o pontinho? Olha, está ali, ó, a Sanduli, que teria sido a estrela. Então, é a estrela progenitora dessa supernova 1987A. Então, quando nós tratamos com evidências, precisam ser coisas concretas, não abstratas. Eu concordo que existe um ponto de abstração, mas isso vem em cima da evidência, a hora que a gente tem a evidência. E como que nós trabalhamos, portanto, com essas evidências? Porque esse é um ponto assim, bem importante para a gente. O que a gente poderia fazer a respeito disso? Como trabalhar com evidências? Deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica bem fácil para a gente. 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Então, você tem a primeira parte aqui, são as evidências, você tem números e operações matemáticas, e logo depois você tem o resultado. Até aí tudo bem, né? Acho que ninguém discorda do que está acontecendo aqui, até aqui. Deixa eu fazer uma outra proposta para vocês. E agora? 5 mais 5 mais 5 igual a 550. Bom, obviamente, isso aí está errado. Será? Mas se eu quero que o resultado seja 550, o que você faz? Eu vou pegar o primeiro sinal de mais e mexer um negocinho nele ali. Tcharam! Agora você tem 545 mais 5 dá 550. Acabei de tirar o coelhinho lá da cartola. Ou seja, eu sei qual é o resultado que eu gostaria, então eu altero a evidência. Ou interpreto a evidência de uma outra maneira. Como que nós trabalhamos com a evidência? Percebe? O nosso problema hoje não é a evidência. É o que nós fazemos com a evidência. Como que eu olho para a evidência? Como que eu interpreto a evidência? E o ponto principal, por onde eu tenho passado, eu tenho dito, pessoal, deixa a evidência falar. Não fale pela evidência. Deixa que ela nos diga. Daí sim a gente entende o que está acontecendo. Porque o problema quando nós tratamos com situações como essa, e que foi citado agora de pouco, e principalmente na parte da manhã, é a questão do mito. Lembra do resultado ali 550? E se eu quiser que seja esse o resultado, o que eu faço? Você fala, isso é um mito, porque 5 mais 5 mais 5 não dá 550. Mas e se eu quiser que dê 550? O nosso problema é tratar com o mito. E deixa eu fazer uma pergunta, então, baseado no que foi dito hoje. Como saber se o mito é mito? Essa é uma pergunta bem legal. O princípio da falseabilidade, que foi proposto por Karl Popper, ajuda bastante a gente entender o que seria um mito, o que seria realmente ciência de verdade, o que não é ciência de verdade, coisas assim. Por exemplo, quando nós fazemos formulações científicas, o interessante é formulá-las de tal maneira que fique bem claro se ela é falseável, ou seja, se dá para a gente dizer que está errado. Se eu fizesse a seguinte expressão, a seguinte proposta, todas as pombas do Rio de Janeiro são brancas. Rapaz, eu sei que muito espírita ia ficar feliz, mas não é esse o caso. Todas as pombas do Rio são brancas. Essa é uma afirmação falseável. Por quê? Qualquer pessoa aqui poderia chegar, tirar uma foto ali fora, mostrar uma pomba e falar, ó, tem uma aqui que não é branca. Percebe? Então, esse princípio da falseabilidade ajuda a resolver o problema dos mitos que nós temos na ciência, que é uma quantidade muito grande. De novo, De Bono falou uma coisa espetacular a respeito de mitos. Acho que foi uma das melhores definições de mito que eu já vi até hoje. Ele diz o seguinte, um mito é uma maneira fixa de ver o mundo que não pode ser destruída. Por quê? Vista através do mito, todas as evidências o apoiam.
Você pega lá um fóssil. Eu, um tempo atrás, estava com o pessoal lá nos Estados Unidos, uma região fossilífera lá. A gente acabou de pegar um fóssil, eu perguntei, qual a idade? Há milhões de anos. Olha, a gente nem testou ainda. Nós não levamos para fazer um exame, para ver qual a idade do negócio. Eu estou falando milhões de anos. Percebe? Isso é um mito. Mas é assim que as pessoas vivem. Por quê? Porque o mito é uma maneira da gente ver as coisas. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente também. Porque é muito, muito, muito fácil a gente pensar nessa parte de mitos. Por exemplo, é muito fácil eu chegar para vocês e dar uma série de evidências que apontam numa direção, quando, na verdade, as evidências estariam apontando numa outra direção, mas eu as encaminhei em uma certa direção. Eu cito um exemplo disso aí quando você acha a raiz quadrada de números de 4 algarismos, que é bem interessante. Dá para a gente fazer umas continhas assim espetaculares a respeito disso. Eu consigo provar para você, eu não vou fazer isso agora por questão de tempo, mas eu conseguiria provar para você que existe uma metodologia para achar a raiz quadrada de número de 4 algarismos que você não aprendeu ainda. Mas eu iria mostrar para você, com alguns exemplos, e você iria olhar esses exemplos e falar, rapaz, que espetacular, não me ensinaram isso na escola. Mas se você fizer seguir o que eu estou propondo, meu raciocínio, eu iria lhe dar apenas 3 exemplos que funcionam. E baseado nos 3 exemplos que funcionam, talvez você iria achar que todos os demais, 9.997, 96, desculpe, iriam funcionar, porque eu tenho que colocar o 0 no começo. Percebe? Então, nós precisamos cuidar um pouquinho com essa parte de mitos. O que eu quero tratar com vocês agora é algo espetacular que está relacionado com o que nós estamos vendo, as evidências. Mas para isso eu vou dar um pouquinho de um pano de fundo um pouco maior. Quando nós falamos a respeito de física, deixa eu dar um pouquinho de física para a gente pensar. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de olhar assim a Via Láctea. Um tempo atrás eu estava lá na África do Sul com um grupo de pessoal assim, bem jovem, e a gente estava numa região assim que a cidade mais perto onde nós estávamos ficava a mais de 200 quilômetros e tinham 5.000 habitantes. Rapaz, não tinha assim poluição luminosa nenhuma, dava para ver aquela manchinha, falar, isso aqui é M31, tá vendo? A galáxia que a gente conhece, dá para ver a olho nu. Obviamente você não vai ver como o Hubble nos fotografou, coisa assim, mas você via aquela manchinha, é uma galáxia. Aqui, misericórdia, né? A gente não consegue ver nem a Lua. Então, é um pouquinho mais complicado. Mas pare e pensa nessa estrutura toda que a gente vê. Ou estruturas como essa, porque a gente vê só daqui baixo. Aqui vocês estão vendo as 3 Marias, a constelação de Orião, tem as 3 Marias ali do meio. Se a gente tirar um pouquinho esse negócio, a nossa atmosfera, isso é o que a gente veria. Tem uma quantidade imensa de coisa lá fora para a gente estudar e para a gente ver. Então, você tem, por exemplo, ali a NGC A2023, que é aquela manchinha avermelhada, eu ampliei lá só para a gente ver, a Messier 42 e 43, essas outras 2 manchinhas. Mas eu estou tratando de luz visível, da gente ter acesso. Se você pega, por exemplo, essa região do espaço, você tem esses pilares gigantescos aí de gases, que é lá da nebulosa da Águia, você olha esse negócio e fala, nossa, que coisa espetacular. Mas isso pegando as frequências de luz visível. Se eu mudar para o infravermelho, olha o que a gente veria. Rapaz, é espetacular a coisa. Então, tem muita coisa na área da física, da ciência, da luz, para a gente poder aprender. Então, quando a gente olha, por exemplo, o universo, você vê galáxias como essa que você está vendo aí. Tá? Essa aqui está praticamente a 22 milhões de anos-luz de distância da gente. Lembra que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, então faz a continha aí, está bem longe. Quando você pega, por exemplo, uma foto como essa, que é um aglomerado de galáxias, tá? Todos esses pontinhos que vocês estão vendo, com exceção desses que tem um tipo de um reflexo ali, isso aqui são estrelas, tem uma outra aqui embaixo, uma outra ali embaixo. Esses pontinhos todos, inclusive aqueles bem pequenininhos que vocês estão vendo lá, são todos galáxias. Em cada um desses pontinhos existem centenas de bilhões de estrelas. Então, a informação dessa luz que vem para cá, ela nos diz o quê da situação desses corpos celestes? Por exemplo, luz. Luz e informação andam juntos.
Então, nós sempre quisemos saber como trabalhar com esse negócio, né? Os gregos começaram tentando medir a velocidade da luz. Olha que coisa espetacular. Ficava um numa montanha, outro na outra, o cara gritava, vai! Ele pegava, ligava, tirava uma tampinha da frente, daí o cara daqui conseguia ver a luz vindo de lá para cá. Daí eles começaram a medir e tudo mais, aí chegaram à conclusão que eles estavam medindo a velocidade do som e não da luz. Quando o cara gritava, vai, o outro abria, daí... Os gregos eram muito inteligentes. Eles percebiam também quando a experiência deles estava errada, tá? E a proposta errada. Então, quando nós falamos de luz e informação, o que seria isso? Porque a luz sempre nos fascinou. Isso aqui não é filme de ET, não. Isso aqui é muito legal. Lá na Groenlândia, lá em cima, de vez em quando, você tem esses pilares, colunas de luz que acontecem de vez em quando. Erupção vulcânica, pôr de sol, todas essas coisas são muito interessantes. E, literalmente, na física, nós sempre queríamos entender um pouquinho mais a respeito do que seria isso, luz. Você pega, por exemplo, o arco-íris, que é uma coisa interessante. Eu estou brigando bastante com esse negócio do arco-íris, porque tem um povo usando o arco-íris, não é deles. Entende? Isso é nosso, está na Bíblia. Deus, inclusive, falou assim, é o meu arco. Eu falei que se eles quiserem usar 50 tons de cinza, não tem problema, é deles, pode usar. Mas esse daqui, com essas cores, isso aí tem dono, é nosso. Tá? Então, estudando o arco-íris, Newton, por exemplo, ele percebeu esse efeito. Ele, usando prismas, percebeu algo muito interessante, que, na verdade, essa decomposição da luz era uma característica. Então, quando você olha, por exemplo, um feixe de luz branco passando por um prisma, você vê aquelas cores bem interessantes. Tá? É só a decomposição. Então, ele chegou à conclusão que cor é uma propriedade da luz. E tinha muita discussão lá nos anos 1600, 1700 a respeito do que seria luz. E o negócio foi sendo trabalhado, até que você chega ali por volta dos anos 1800, daí você tem praticamente James Clerk Maxwell colocando todo junto esse pacote aí, para a gente ter uma noção do que seria luz, que é radiação eletromagnética. Ele conseguiu colocar a parte de campo magnético, campo elétrico, colocou tudo junto, e de repente a gente tem esse negócio. Então, luz seria uma coisa mais ou menos assim, tem campo elétrico, campo magnético, os dois se deslocando. Fica mais fácil, só para ver um pouquinho. Ali tem o que a gente chama de comprimento de onda, que você está vendo ali no meio. Isso aqui é, naquele primeiro exemplo que eu citei para vocês, do que eu faço, esse negocinho aqui que determina praticamente se esse negócio é hidrogênio, se é hélio, se é oxigênio. Tá? Então, esse negocinho é o comprimento de onda. E, no fundo, você tem comprimento de onda, frequência, daí você tem a velocidade da luz no meio por onde ela está passando. Então, tem um monte de coisa legal assim. Portanto, nós começamos a entender o que é luz. E nós percebemos que luz, a parte de radiação eletromagnética, ela não existe só no espectro visível. Ela é muito mais abrangente. Aqui você tem um pouquinho a respeito de todo esse negócio aí. Então, você começa aqui com ondas de rádio, são mais ou menos, tem 1 quilômetro mais ou menos de comprimento de onda, até você vai lá nos raios gama, que tem lá 1 milésimo de 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 metros, negócios bem pequenininhos. A parte de luz visível é só essa parte que a gente está vendo aqui no meio, tá? Só esse pedacinho aqui. Então, para aquele lado lá, você tem ultravioleta, indo para lá, tem raio-x, gás gama, e vindo para o outro lado aqui, você tem o infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então, daqui a pouquinho eu vou falar mais detalhes a respeito disso. Só que, para citar um pouco disso, como a gente está trabalhando com a parte de luz, o melhor equipamento que a gente tem para isso, literalmente, é o telescópio. Tá? Então, nós usamos muito o telescópio. Deixa eu dar uma visão geral aí do telescópio, para a gente ver como esse negócio todo funciona. Não sei se vocês conhecem, mas a palavra telescópio vem de duas palavras gregas. Uma é o tele e a outra é escopei. Então, telescópio, tele, tá? Longe, e escopei, ver. Significa ver longe. Faz sentido, né? Por isso eu acho legal assim, dar nomes que fazem sentido. Por isso que eu dei nome para as minhas filhas que fazem sentido. E eu posso conversar com elas e falar, lembra do nome. Tá? É bem legal a coisa. Então, quando nós olhamos esse negócio, lá nos anos 1500, 1600, algumas coisas começaram a acontecer. Principalmente o pessoal que trabalhava um pouquinho com vidro, eles perceberam que dava para fazer um formato do vidro, que parecia que a imagem ficava maior. E daí você pega um cidadão aí, o nosso querido amigo Galileu Galilei, lá em 1608 ele construiu o primeiro telescópio, fez um negócio assim espetacular. Ele inclusive levou para o pessoal lá da nobreza para poder ver, mas a maior parte não quis ver por medo de ficar o quê? Não é cego, não, eles não queriam ficar possessos.
porque vai que esse negócio aí produz alguma coisa na gente. Bom, dá para ter uma ideia, né? Então, Galileu Galilei, ele fez vários telescópios, aqui tem um sisteminha de telescópio dele, a magnificação começou com 3 vezes, ele conseguiu fazer até 30, porque o negócio dele, assim, para fazer no funcionamento, ia ficar cada vez mais comprido. Então, 30 vezes dava um negócio gigantesco. Até que surgiu um cidadão meio brilhante, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Isaac Newton, o cara é bem brilhante mesmo, ele fez um negócio que fazia a mesma coisa, só que bem pequenininho. Eu brinco assim, deve ter sido um dos primeiros japoneses na história, né? Porque o japonês gosta de fazer tudo bem pequenininho. Eu sei disso porque lá na década de 80 teve uma experiência muito interessante, lá nos Estados Unidos fizeram uma broca muito fininha, uma das menores brocas possíveis, e daí mandaram para a Alemanha. Os alemães mandaram uma mais fininha ainda, um diâmetro menor. Daí mandaram para o Japão, receberam de volta aquela broca fininha com furo no meio. Os caras são bons. Newton, então, trabalhou com esse negócio, fez literalmente um telescópio. Hoje existem vários tipos de telescópios, e todos eles estão relacionados praticamente como você capta a luz e como você consegue transmitir essa captação para o observador. Então, tem vários tipos, tem aqui o newtoniano, a luz bate num espelho côncavo lá no fundo, reflete aqui e sai pelo lado. Você tem o Cassegraino, que você tem um sisteminha ali, está vendo a lente, a posição da lente, veja a posição do outro, que é do gregoriano. Então, são vários tipos de telescópios que nós temos. Fazendo uma longa história curta. Atualmente, o que nós temos alguns telescópios em órbita que nos ajudam a estudar a luz que vem lá de fora para a gente. Tá? Talvez o mais conhecido de todos seja o telescópio Hubble. Aí nos seus 30 anos já continua funcionando bem. A gente tem assim, feito pesquisas, descoberto coisas espetaculares. E o Hubble trabalha assim, principalmente no infravermelho, com a luz infravermelha, com a luz visível, e pega um pouco da ultravioleta também. Ele tem um espelho principal dele, dá mais ou menos 3,40 metros de diâmetro. Tá? Esse daí é o telescópio Hubble, dá para ter uma noção dele, então. Tem um outro telescópio, eu vou falar que tem vários deles, mas só pegar mais um, que eu vou falar de um outro novo que está em órbita agora, que é o telescópio Spitzer. E o Spitzer, ele funcionou desde 2003 até agora 2020. Tá? E foi muito legal, por quê? Porque ele trabalhava só na parte do infravermelho, tinha um espelho de mais ou menos 85 centímetros. Então deu para a gente pegar um monte de informação espetacular vinda lá de fora. Esses telescópios, eles estão em órbita. Por quê? Porque não tem problema com a atmosfera. Imagina, chega lá, você tem 180 dias para fazer pesquisa lá com o teu telescópio. 90 deles chove. Já percebeu o problema? Então, nós temos alguns telescópios espalhados aí pelo mundo, em locais que realmente quase não chove, e além de quase não chover, está em cima das montanhas, você vê quase as nuvens lá embaixo. Um deles aí é o Keck, fica lá no Havaí, são 2 telescópios praticamente idênticos, tá? São 10 metros de diâmetro, que é a lente deles, e eles conseguem pegar coisa muito interessante, eles vão desde a luz visível até o infravermelho. Mas todos esses aí, literalmente, eles estão captando algo que vem do espaço que passa pela nossa atmosfera. Existem alguns deles que trabalham com a parte das ondas de rádio. Um deles fica lá nos Estados Unidos, que é o VLA, o Very Large Array, está trabalhando desde 1980 até agora, e a gente consegue captar sinais que vêm do espaço, que são ondas de rádio. São frequências assim de centenas de metros, de alguns quilômetros, coisas desse jeito. Tem um outro gigantesco também, lá no deserto do Atacama, lá no Chile, e esse daí é um outro também que tem literalmente o diâmetro dele, de cada uma dessas antenas, dá mais ou menos 12 metros, e o negócio é gigantesco, porque na área de interferometria dá para a gente pegar ondas desde 150 metros até 16 quilômetros o negócio, dependendo de como você coloca os telescópios para a gente poder ver. Então, tem um pouquinho de coisa aí para a gente trabalhar. Tem equipamento? Tem. Conhecemos a parte de luz? Conhecemos. Tem informação que vem com a luz? Sim, tem. A gente conhece bastante disso. Então, vamos colocar junto essas duas coisas. O que a gente tem da física e um pouquinho da astronomia. Só fazendo um resuminho, isso aqui são praticamente as frequências principais vindas lá do espaço que a gente estuda. Então, tem as ondas de rádio, tem micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então, você pode decorar esse negocinho e cair na prova.
A gente vai ver comprimento de onda, frequência, energia do fóton e coisas desse jeito. Tá? São áreas específicas. E o que na ciência nós temos feito tem sido produzir sistemas, telescópios, que observam essas frequências específicas. Tá? Então, só para você ter uma ideia, aqui estão as frequências: raios gama, raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e rádio. E aqui estão os telescópios que nós temos que leem essas frequências. Então, como você pega raios gama, tem o Swift, tem o Fermi, são 2 telescópios que estão em órbita. Em raios X, você tem o Einstein, tem o Chandra, tem o NuSTAR. São telescópios que estão em órbita, eles captam essas frequências específicas. Na parte de ultravioleta, só tem o FUSE. Na parte do visível, tem o Keck, tem o VLT, tem o Hubble, tem um monte deles aí que fazem captação. No infravermelho, tem o Spitzer, tem o WISE, tem o James Webb, que entrou em órbita agora, foi lançado em 2021. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Na parte de micro-ondas, tem o SWAS, tem o APEX, tem o SOFIA, que é um avião, é um 747 com uma super antena dentro dele. E na área de ondas de rádio, você tem o FAST, tem o VLA e tem o ALMA. Então, tem alguns aí para você ter uma ideia. Deixa eu colocar para você ficar mais fácil um pouquinho, porque fica esse negócio que é meio abstrato. Né? Isso é o que a gente vê em cada um deles. Isso aqui é a nebulosa do Caranguejo, tá? A M1, a primeira que foi trabalhada pelo Messier. Aqui com ondas de rádio, isso é o que você vê. Se você pegar o infravermelho, usando o Spitzer, isso aqui é usando o VLA. Usando o infravermelho e o Spitzer, você está vendo aquele sisteminha mais ali no meio. Tá? Essa aqui é como ele parece quando o Hubble o fotografa usando luz visível. Esse aqui embaixo, se você usar ultravioleta, você vê isso aqui. Com raio X, no caso do Chandra, você vê aquilo. Com raios gama, você vê aquele outro negócio ali. Você fala, rapaz, mas o legal é esse daqui, né? Esse é o legal, mas sem esses outros aqui, você não vai entender o que está acontecendo lá. Está tendo interações, que tipo de interação está acontecendo, se é matéria interagindo com radiação eletromagnética, se é ondas eletromagnéticas reagindo com ondas eletromagnéticas. Então, cada um deles vê de uma forma diferente. O que seria isso? Evidência? Essa é a evidência. Nosso equipamento mostra evidência. A pergunta é, o que isso significa? O que nós estamos vendo? Percebe? Isso aqui, a nebulosa do Caranguejo, literalmente é uma estrela que explodiu. Lição de casa, quando? Vou deixar para você pesquisar. Então, é bem legal. Está aqui, ó, a estrelinha estava ali no meio, explodiu já faz algum tempo, lição de casa, quando a estrela explodiu também. Então, você faz os dois, procura lá na Wikipedia, tem os dois, tá? Então, é bem legal, você tinha uma estrelinha ali no meio, ela explodiu. Resultado disso daí, você tem matéria está espalhando pelo espaço. O negócio é que tem uma coisinha lá dentro ainda que está pulsando e mandando radiação eletromagnética. Esse negócio que sobrou da estrelinha e continua pulsando, ele literalmente produz algumas coisas, interações da radiação eletromagnética com a matéria. Então a gente consegue estudar, você sabe até mesmo quais são os elementos químicos que foram produzidos pela explosão dessa estrela, você consegue entender a velocidade de afastamento desses negócios, tem um monte de informação ali que dá para a gente obter. Isso são evidências. Daí a gente pega o que a gente conhece aqui, junta com o que a gente está vendo ali, daí você consegue entender literalmente o que está acontecendo. Tá bom. Pergunta, e o que isso nos ajuda dentro do contexto da cosmologia? Entender como todas as coisas teriam começado. Porque essa é uma parte difícil para a gente, né? Afinal de contas, como que o universo começou? Não é difícil, sabe? O pessoal conhece um pouquinho, dá para resolver uma coisa rápida. Sabe aquele cara que é o dono da bola? O cara chato, que ele é aquele que tem um uniforme bonitinho, porque quem não tem nem tênis para jogar, não é o dono da bola, entende? Eu cresci desse jeito, o dono da bola tinha assim, sabe, roupa bonitinha, tem até o uniforme do time que ele torcia. A gente, rapaz, a camiseta estava furada, sabe, aquele sandalinha havaiana que quebra aquele negocinho embaixo e coloca um preguinho para segurar, bem desse jeito. A gente ia jogar, deixava aí, e até orava para ninguém roubar aquela sandalinha havaiana da gente, porque já viu, né? Cheguei em casa sem sandália havaiana, com o preguinho, o pai e a mãe ficam bravos. Mas, de qualquer forma, a ideia é, como que a gente pode colocar todo esse negócio da informação? De uma forma bem específica, essa informação que a gente recebe lá de fora. Porque isso daí está relacionado com as origens, a cosmologia. Eu queria dar algumas ideias para a gente trabalhar em cima disso. Então, vamos lá. Lá na parte mais antiga um pouquinho, a cosmologia lá dos
gregos e tudo mais, eles tratavam muito disso como esferas perfeitas. Então, eles olhavam assim, a Lua era uma esfera perfeita, o Sol era uma estrela, era uma esfera perfeita, tudo eram esferas perfeitas. Percebe que eles eram muito inteligentes, contrário ao pessoal da Terra plana. Então, eles assim, tinham um negócio espetacular, eles entendiam que tudo era esférico, não tinha nada plano por lá. Então, você tem, por exemplo, Aristóteles, Aristarco de Samos, o próprio Cláudio Ptolomeu, todo esse pessoal aí tinha uma visão muito interessante a respeito desse universo todo, tudo perfeito, tudo bonito, tudo arrumadinho. E essa ideia, principalmente de Ptolomeu, isso aí veio até o meio dos anos 1400 depois de Cristo. Então, você tem essa ideia que era o geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro e tudo está girando em volta dela. Então, essa é uma cosmologia que sobreviveu a seus pelo menos 3.000 anos. A Terra é o centro de tudo, tudo gira em volta dela. Foi muito interessante. Aqui você está vendo um pouquinho, isso aqui é anos 1400, indo para os anos 1500. Tá? Isso aqui o primeiro é século XI. Os outros ali está falando dos anos 1400, depois dos anos 1500 e bolinha. O que aconteceu foi que, no comecinho dos anos 1500, finalzinho dos anos 1400, algumas descobertas começaram a mudar a maneira de pensar. Nós estamos falando de evidências. Olha que interessante. Você vai encontrar um grupo agora fazendo uma proposta diferente. Eles eram os hereges da época. Tá? Porque eles estavam fazendo uma proposta que era totalmente contrária ao status quo. Onde é que já se viu que dizer que o Sol é o centro? Claro que não é. A gente vê o Sol passar por cima da gente o tempo todo. Vai me dizer que, é a Terra que gira em volta do Sol. O que mais vocês querem que a gente acredite? Em Saci Pererê, estou usando as ilustrações que a gente vê por aqui. Por quê? Porque eles viam o Sol passando, o Sol vai daquele lado, vem para esse lado, eles não conseguiam entender que é a Terra que está girando. Mas, de repente, nós começamos a ver algumas outras evidências, começamos a ver evidências, mostrando que realmente o negócio não era geocêntrico, seria heliocêntrico. Então, você tem Nicolas Copérnicos, você tem Galileu Galilei, Johannes Kepler. Por exemplo, Kepler, ele, estudando as órbitas dos planetas lá, ele até percebeu o negócio lá, falou assim, agora entendi como é que funciona. É muito legal, se você ler os escritos de Kepler, ele tentou várias coisas para fazer o negócio funcionar. Daí, um dia ele estava lá pensando, falou assim, e se as órbitas dos planetas forem uma elipse? Ele falou assim, não é possível, que ninguém tentou isso. E não é que ninguém tinha tentado. Ele colocou lá e funciona. A solução era muito, muito simples, mas todo mundo estava com um negócio assim muito complicado, umas equações malucas. Era simples. Ou seja, simplicidade faz parte. Na física, a gente costuma dizer o seguinte, se a equação é muito complexa, é porque o cidadão ainda não entendeu o problema. Porque, para e pensa, como que é que se transforma energia em massa e massa em energia? Olha o tamanho da equação. E igual a mc ao quadrado, 3 letras e um número. Rapaz, bem legal, né? Dá para complicar um pouquinho, mas assim, estou dando o básico. Então, você pega, de repente, a gente começa a viver um outro modelo cosmológico. Agora, não é mais a Terra o centro. E é legal porque daí você vai percebendo que o negócio vai expandindo. Newton, por exemplo, quando ele trabalha com a lei da gravitação universal, ele acredita num universo infinito, mas ele acredita que essas leis, funcionam em qualquer lugar do universo, não é só aqui. Se você encontrar um outro sistema, vai ter uma estrela e tiver planetas, vão estar em volta dessa estrela. E é bem legal o trabalho que está sendo feito, ou seja, ele acreditava num universo estático e infinito. Aí eu vou pular bastante aí, por questão de tempo, porque senão a gente vai ficar vendo todo mundo que apareceu, tem um monte de coisa legal para ver, mas, de repente, Einstein aparece com a ideia de um universo que é estático e é finito, inclusive ele faz essa constante cosmológica, o lambda, que depois ele disse que foi o maior equívoco da vida dele, mas, de qualquer forma, todo mundo erra, né? Então, foi bem legal ver o trabalho que Einstein fez. Agora, a gente está percebendo um universo um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha visto no passado. Então, a cosmologia está mudando. Pessoal, no começo do século passado, dos anos 1900, acreditava-se que esses negócios chamados nebulosas, que hoje nós sabemos são galáxias, eles estavam dentro da Via Láctea. Eles acreditavam que tudo que existia era Via Láctea. Tudo que a gente estava vendo era Via Láctea. Hoje nós sabemos que a Via Láctea é uma galáxia em algumas centenas de bilhões de galáxias que tem no universo.
dentre as mais de dezenas de trilhões de galáxias anãs que tem no universo. Dá para perceber o que aconteceu em 100 anos? Uma coisa é falar que um carro teria surgido espontaneamente. Outra é dizer que a frota do rio de carros teria surgido espontaneamente. Houve uma mudança radical. Ou seja, você encontra Einstein, essa proposta. Logo depois vem também Alexander Friedman, fazendo essa ideia de uma expansão constante, ou seja, o universo está expandindo. Aí você encontra o Hubble trabalhando com a chamada constante de Hubble. Eu gosto de brincar com o pessoal, é a única constante que não é constante. Se você estudar, você vai perceber que ela muda o tempo todo. E assim, varia às vezes até de 15%, tá? Entre o valor padrão e o valor padrão. A pergunta é qual o valor padrão? Está meio difícil a gente achar isso daí, mas de qualquer forma. Então tem os parâmetros de densidade ali, a equação que Friedman colocou, um negócio bem interessante, deixar para você estudar em casa, isso daí que é bem legal. E daí a gente vem o que foi dito agora há pouco, Georges Lemaitre, ele cria essa ideia do Big Bang, ou seja, um início, logo no comecinho. A proposta dele era de um átomo primordial. Tanto é que a proposta do Big Bang hoje não fala de um átomo, mas diz que no início essa partícula onde tudo que existe estava dentro dela seria praticamente do tamanho de um próton, mais ou menos 10 elevado a menos 15 metros. Então você tem essa proposta, que é a proposta atual que nós temos. Tá? Nós mais ouvimos falar a ideia de um Big Bang. Eu acho muito interessante porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas, sabe, qual o problema com o Big Bang? O problema são as evidências. Percebe o que eu falei? Que o problema são as evidências? Porque as evidências é que tem que ser o suporte, a base para a gente desenvolver um modelo de pensamento. Não o contrário. A gente desenvolve um modelo de pensamento e tenta encaixar as evidências. Isso não faz sentido. Porque se nós estamos tentando explicar a natureza, nós começamos estudando a natureza. Vamos ver como que a natureza funciona. Vamos colocar essas duas coisas juntas, o que nós vimos até aqui, e darmos uma olhadinha a respeito da origem do universo. Pergunta. Comecei dizendo, basta seguir as evidências. Qual? Ou seriam quais as evidências desses últimos 500 anos? Tá? Por que 500 anos? Porque eu falei para vocês do telescópio. Fazem 500 anos que a gente tem telescópio. Então, o que nós temos aprendido com os telescópios, a evidência que tem vindo por meio deles, das imagens e tudo mais, ao longo desses 500 anos? Vocês se lembram que Galileu Galilei viveu na época do heliocentrismo. Essa era uma ideia muito forte. E foi... desculpa, obrigado. Geocentrismo. E era uma ideia muito forte. Mas ele inventou o telescópio e no ano de 1610, no mês de janeiro, ele olhando assim para o planeta Júpiter, ele viu que tinham 4 pontos. No dia seguinte, a hora que ele olhou, esses 4 pontinhos tinham mudado de lugar. No dia seguinte, ele olhou, 2 dos pontinhos desapareceram. Ele olhou mais um pouco no dia seguinte, nenhum pontinho estava lá, só havia Júpiter. Daqui a pouco, 2 dias depois, ele olha, 2 pontinhos saem do outro lado. No dia seguinte, 4 pontinhos. Conclusão, Júpiter tem lua. 4 delas. Foram as primeiras 4 luas descobertas, ou seja, Galileu Galilei demonstrou que a Terra não é a única coisa na nossa vizinhança que tem coisas girando em volta dela. Júpiter também tem. De repente, toda essa ideia dessa cosmologia ptolomaica, essa ideia de geocentrismo, todo esse negócio, rapaz, pum, cai por terra devido à evidência. Percebe? Porque a evidência que se tinha antigamente era visual. A gente olhava, via o sol nascer lá e o sol ia para o outro lado, a gente via as estrelas passando aqui em cima da gente durante a noite. A visão era o quê? A Terra é o centro e tudo está girando em volta da gente. De repente, nós conseguimos perceber que não é assim que funciona. Tem outras coisas. Eu vou pular de novo, dar um salto meio quântico aí, né? O pessoal falou de salto evolutivo, eu não acredito nisso. Principalmente porque eu moro num prédio de 18 andares. E eu disse para as pessoas que se aparecer algum evolucionista lá, ele tem toda a oportunidade de passar por um salto evolutivo. Entende? É bem legal. Rapaz, vai ter... Dá para fazer um cálculo, né? Você tem mais ou menos 3 metros por andar,
Se são 18, faz a continha para você ver quantos metros tem. Como a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, você sabe até quantos segundos ele vai ter para bater no solo. Então, dá para ter uma noção que o tempo é muito curto para passar por um salto evolutivo. Então, nos padrões evolucionistas. Mas, de qualquer forma, vou dar um pequeno salto quântico aqui, vou passar para os anos 1960, só para a gente ver um pouquinho do que aconteceu. Porque lá nos anos 1960, a gente já estava trabalhando com a teoria do Big Bang, aquela ideia do átomo primordial, e uma experiência muito interessante feita por Arno Penzias e também por Robert Wilson. Eles estavam procurando ouvir, entre aspas, coisa que vem lá do espaço. E eles estavam vendo uns negócios meio estranhos lá, não sabiam exatamente o que era isso, mas o trabalho deles acabou dando um prêmio Nobel, e eles descobriram que existe uma radiação de fundo no universo. Ou seja, o universo, essa radiação de fundo, pode ser transformada numa temperatura. Então, a gente conseguia saber qual a temperatura do universo. E é uma coisa muito legal, porque o trabalho que eles fizeram nesse sentido foi o primeiro pontapé para mostrar que o Big Bang tem problemas. E problemas sérios. Ou seja, essa ideia da cosmologia do Big Bang, átomo primordial, precisaria ser revisitada e estudada com mais afinco. Então, nós temos aqui um pouquinho do que praticamente foi descoberto, a radiação de fundo. Tá? O nosso telescópio COBE fez isso daí. Dá para você perceber, esse negócio é o que a gente chama de um corpo negro, isso aí não tem nada a ver com buraco negro é outra coisa. Tá? Então, você tem a lei de Planck, estabelece como que a gente pode interpretar esse negócio. Então, deu para a gente ter uma noção que o universo, não somente ele era finito, como ele tinha algumas características muito, muito peculiares. Uma delas é justamente essa. Ele tem uma radiação de fundo, que significa que ele tem uma temperatura específica. E nós temos, inclusive, 3 satélites em órbita que estavam lá. Você tem o COBE, o WMAP e o Planck, todos eles estudando essa radiação de fundo. Dá para ter uma noção do que seria essa radiação de fundo. Um negócio bem específico, mostrando diferença, ou pequenas variações de temperatura no universo todo. E a variação era muito pequena. O que isso daí nos mostrou é que a temperatura observada no universo é de mais ou menos aquela que vocês estão vendo ali, 2,73 Kelvin. Então, um negócio assim, quase 270 graus abaixo de zero, mais ou menos o negócio. Isso criou um pequeno probleminha, um desconforto. Sabe por quê? Nós temos algumas áreas no universo que têm gases superaquecidos. Já pensou esse negócio lá a 270 graus abaixo de zero e o gás está ainda superaquecido? Por bilhões de anos. É mais ou menos como você vai aquecer, esquentar, fazer um ovo quente de manhã, coloca lá no fogão, tá? A água entra em ebulição, você desliga o fogão, o coisinho lá, no dia seguinte você volta e a água está em ebulição ainda, mas está desligado. Qual o nome que você daria para isso? Milagre, eu também, sabe? Não tem outro jeito de explicar, porque eu tirei a fonte de calor, o negócio está em ebulição ainda, misericórdia, tem demônio, alguma coisa assim. Não beba essa água, porque essa água tem vida, tem alguma coisa ali. Ou seja, nós descobrimos, essa é uma característica do universo. O universo é extremamente frio. Um universo extremamente frio, com coisas extremamente quentes, a gente tem que pensar a respeito. Como é que funciona? Será que esse negócio estaria lá realmente por milhões de anos, por bilhões de anos? Como é que funciona isso? Percebe? Ou seja, nós percebemos que essa radiação de fundo, essa temperatura, é praticamente constante em todas as direções, flutuações muito pequenas. Nós percebemos também que o universo, por ser um corpo negro, ele é um sistema fechado. Rapaz, não é legal? O universo é finito. Você fala, não, o universo é infinito. Não, ele é finito. O único que é infinito a gente sabe. O que é finito também a gente sabe. Então, existe uma diferença entre os dois. Tá? Então, no universo finito, algo que é muito interessante, fechado, todas as leis da termodinâmica aplicam-se a ele. Então, agora fica mais fácil ainda a gente trabalhar. Por quê? Porque nós conhecemos as leis e conhecemos o meio onde essas leis funcionam. Agora, é só trabalhar. Já demos o enunciado do problema, conhecemos as equações, vamos aplicar e ver o que acontece. E aí é que a coisa fica interessante. Por quê? Se eu aplicar tudo isso que nós descobrimos até agora,
seria algo mais ou menos assim. Eu vou dar uma visão bem rápida. O Dr. Kelson pode depois te dar todos os detalhes com grande precisão, porque físico-química é a parte dele, termodinâmica ele trabalha, tudo isso aí, mas vou dar o básico para vocês aqui. Quando nós pegamos as leis da termodinâmica, todo esse pacote, nós observamos que existe uma tendência de todos os sistemas de passar por um processo de deterioração à medida que o tempo avança. Você percebe isso até nas coisas mais simples da nossa vida. Você pega, por exemplo, você compra um carro novo e, à medida que você vai usando, o carro fica velho. Lá nos Estados Unidos, descobriram semana passada uma BMW de 1900 e bolinha, 40 e poucos, nunca foi usada. Estava guardada numa garagem. E sabe qual é interessante? Ela vai passar por uma restauração. Ué, mas nunca foi usado, vai ser restaurado o quê? Segundo a lei da termodinâmica. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, o negócio vai se deteriorando. Ou seja, só por aqui nós podemos fazer algo muito reto e direto, mas radical também, que é contrário a tudo que tem sido proposto. Baseado no que nós conhecemos, leis da natureza. Como já foi dito, nós não criamos as leis. Nós apenas as descobrimos. Então a gente dá uma olhadinha nesse negócio, vê como é que a coisa funciona e fala, uau, espetacular. Se aplicarmos as leis, pegar a termodinâmica, seria mais ou menos assim. Se eu voltar 1000 anos atrás, o universo seria melhor ou pior do que ele está hoje? A resposta é óbvia, melhor, mais organizado. Se eu voltar a 10 mil anos atrás, ele estaria mais organizado do que ele teria estado há 1000 anos atrás. E se eu voltar a 100 mil anos atrás, ele estaria mais organizado do que ele estaria 10 mil anos atrás. Em outras palavras, se a gente chegar lá no começo, percebe? A segunda lei da termodinâmica é uma única lei que nos mostra em qual direção o tempo vai. Nenhuma outra lei da física mostra isso. Então nós sabemos para que lado a coisa está indo. Em outras palavras, o óbvio seria, ao olharmos no início do universo, encontrarmos o quê? Coisas no início, começando a ser alguma coisa, ou coisas completas, complexas e perfeitamente funcionais. Bom, isso aí a gente tem a resposta, né? Não é difícil a gente ver. Um trabalho muito interessante foi feito pela Francesca Rizzo. Ela estudou uma galáxia, essa que está ali embaixo. Esse negócio está a só 12 bilhões de anos-luz de distância da gente, tá? Está lá no começo do universo. E ela viu que estruturas observadas em galáxias espirais próximas, incluindo a Via Láctea, já existiam há 12 bilhões de anos atrás. Rapaz, como é que é o negócio? Há 12 bilhões de anos atrás já tinham galáxias iguais à nossa? Não era para ter ainda. Era um processo inicial. As galáxias deveriam estar se formando. Você fala, mas como é que eles descobriram isso? Lembra o exemplo que eu dei logo no comecinho, quando você pega a luz que está vindo de lá para cá e tudo mais, nós percebemos que essas galáxias iniciais, dá para você ver a velocidade rotacional delas, dá para você ter uma noção de quais elementos químicos estão presentes nela e tudo mais. Só que esse tipo de publicação científica é praticamente ignorado pela mídia. Ninguém fala disso. Rapaz, nós descobrimos galáxias lá, 12 bilhões de anos-luz, completas, complexas e perfeitamente funcionais. Sabe por quê? Porque isso é contra o modelo. Você fala, mas essa é só uma evidência. Falando nisso, a doutora Francesca trabalha num centro muito interessante lá em Copenhagen, que fala a respeito do início do universo. É só isso que eles fazem. Acho super legal, ver se eu consigo um emprego lá também. Deve ser bem legal a gente começar a ver o que aconteceu no início do universo. Bem que eu vou chegar lá sabendo o que já aconteceu. Mas, de qualquer forma, isso por causa da evidência, tá? Essa parte aqui é bem legal. Não somente ela, vou dar algumas mais recentes aí, e o nosso tempo aqui eu quero manter dentro do tempo. Isso aqui foi publicado agora em fevereiro desse ano. Estudaram um sistema extremamente longe da gente, e sabe o que eles encontraram lá? Um monte de coisa morta. Não, deixa eu explicar. Galáxias, estrelas no início, eles deveriam ter uma quantidade muito grande de hidrogênio. Isso significa que a luz vindo de lá para cá deveria ser bem azulada. Quando o negócio já está bem maduro, assim, vira laranja, um laranja amarelado, como é o nosso Sol. Eles descobriram no meio desse negócio, logo no início do universo, estrelas laranjas. Não laranja que a gente usa aqui no Brasil, outra coisa, tá? Estrelas alaranjadas. Ou seja,
Esse artigo é bem interessante, só peguei algumas frases que tem ali, diz assim, mas, incrivelmente, ao contrário de todos os outros proto-aglomerados que foram encontrados nesta época, muitas galáxias da MAGA, Make America Great Again, tá, do Trump, parecem ter parado de formar estrelas. Elas pararam de formar ou elas nunca formaram? Já estavam prontas desde o início. A gente está falando do começo do universo. Isso aí é artigo publicado agora. O mais interessante foi um comentário feito de um dos autores desse artigo. Ele disse o seguinte, é como se você pegasse um aglomerado como o de Coma, que é o vizinho nosso aqui, o aglomerado rico de galáxias mais próximos da Terra, e o jogasse no início do universo. Você pega esse negócio pronto e coloca logo no início do universo. Por quê? Eles encontraram algo no início do universo tão pronto quanto as coisas ao nosso redor. Isso foi agora, fevereiro desse ano. Mais um bem interessante aqui, isso aqui dia 14 de junho do ano passado. Mais outro negócio bem interessante. Tem um sisteminha, isso aqui eles observaram através de lente gravitacional. Então, eles estudaram essa galáxiazinha que vocês estão vendo aqui no meio, parece uma manchinha, né? Você fala, mas nem dá para ver. Visivelmente não, mas se você fizer o traçado das linhas do espectro, você aprende um monte de coisa do que está ali. Então, é bem legal, olha só o que os autores falaram a respeito disso. Essa é uma galáxia logo no comecinho do universo, tá? Ela é extremamente empoeirada, é a galáxia mais distante conhecida até o presente momento, que tem sido estudada de forma metodológica. Então, eles disseram o seguinte, vimos esse tipo de emissão de ralo de gás estendido de galáxias que se formaram mais tarde no universo. Ou seja, nós percebemos que tem gases ali assim, que teriam se formado muito, muito tempo depois do início do universo. Mas vê-los em uma galáxia tão primitiva significa que esse tipo de comportamento é universal mesmo nas galáxias mais modestas que formaram a maioria das estrelas do quê? Universo primitivo. O que está sendo dito aqui é que logo no início do universo, as coisas já eram praticamente como elas são ao nosso redor. Não existe uma diferença. Bom, eu só coloquei alguns ali para vocês, para fazer uma história longa, curta, meu tempo está acabando. Uma listinha de coisas aqui do que a gente tem descoberto, praticamente desde 1994 até agora. Tá? Galáxias adultas no universo infantil, estruturas altamente desenvolvidas no universo jovem, cidades antigas de galáxias modernas, galáxias maduras a 10 bilhões de anos-luz, galáxias completas a 13,5 bilhões de anos-luz, água encontrada logo no início do universo, espalhada para lá e para cá, galáxias espirais logo no início do universo. Espera aí, galáxia espiral no início do universo? Rapaz, isso daí não tem como. Galáxias massivas, galáxias com alta metalicidade em objetos distantes, galáxias massivas com estrelas formadas há 12 bilhões de anos atrás, galáxias poeirentas e normais no período de reionização, logo no comecinho, há 13 bilhões de anos atrás, galáxias de grande massa no início da história do universo, galáxias de grande massa quando o universo tinha 1 bilhão de anos, disco galáctico semelhante às proporções de galáxias espirais no universo aqui ao nosso redor. Esses dois últimos eu acrescentei só para a gente ter uma noção, que é a alta fração de galáxias quiescentes, aquelas sem atividade, estão quietinhas, calmas. E não era para ser isso. No início do universo, o negócio era para estar borbulhando. Não está. E galáxias primitivas iguais às atuais. Pessoal, nós estamos entrando agora numa nova era da astronomia moderna. No dia 25 de dezembro do ano passado, foi lançado o telescópio James Webb. Tá? Ele tem esses 18 espelhos, formando praticamente um super espelho de mais ou menos 6,5 metros. Ele vai estar olhando principalmente das frequências assim, do laranja até o infravermelho. É extremamente sensível. Só para você ter uma ideia da sensibilidade dele, isso aqui era o Spitzer, um dos principais telescópios de infravermelho que nós tínhamos. Dá uma olhadinha na imagem do Spitzer e do Webb. E para aqueles que estiverem por aí, terça-feira dessa semana, dia 12/7, às 11h30 da manhã, que é o horário de Brasília, você pode entrar nesse site da NASA, www.nasa.gov, entra no Webb First Images. Vocês vão poder ver as primeiras imagens do telescópio James Webb, que, inclusive, o Bill Nelson, que é o diretor da NASA atualmente, ele deu uma dica para a gente de quais imagens nós vamos ver.
a imagem mais distante do nosso universo que já foi tirada até agora. O que será que a gente vai ver? Posso fazer umas predições? Eu gosto de fazer isso. Minhas predições. Termos nas publicações científicas como impressionante, inesperado. É porque o modelo está errado, né? Então, obviamente, eles vão achar, vão falar, nossa, nós não esperávamos isso aqui não... Mas ninguém fala assim, o modelo está errado. A gente usa uma terminologia bem bonita. O que nós vamos ver em termos de evidências? Minha proposta vai ser bem simples, tá? No universo primitivo, nós vamos observar com o James Webb estruturas completas, complexas, perfeitamente funcionais. Acho que vai ser por aí. Vamos ver. Muito obrigado.